A todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade ao nosso segundo episódio sobre ressurreição, vida eterna ou morte eterna. E ao pó volte a terra, como o era, e o espírito volte para Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. Neste episódio nós vamos tratar um pouco sobre esse entendimento deixado aqui pelo Senhor Jesus e sobre 3 lugares aqui que a palavra fala como destino daqueles que morreram. A palavra do Senhor, para um dos malfeitores na cruz foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hades, Seol, seio de Abraão. Já leu? Já ouviu? Vamos ver em breve aqui alguns textos que vão esclarecer e vão nos ensinar um pouco mais sobre o que são esses 3 lugares de destino daqueles que morrem. Aqui eu quero fazer uma retificação. Na semana passada eu coloquei aqui 5 ressurreições no Novo Testamento e eu me esqueci dessa aqui, dessa ponto 3 aqui, que é a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Já preguei tantas vezes, já usei em eventos de jovens e acabei me esquecendo. A filha de Jairo, como comentamos, quase 12 anos, vemos hoje crianças morrendo dentro de casa. O que elas estão comendo, do que elas estão se alimentando. Jesus, ao ser convidado, a ressuscita e manda dar-lhe de comer. Hoje nós, não vamos estender aqui não, mas hoje muitos pais estão deixando celulares, tablets, com programas, desenhos, filmes, vídeos, jogos que estão matam os neurônios e vão matando também as crianças, mudando o comportamento. Mas aqui ela ressuscita e Jesus manda dar de comer. Não esqueça de dar de comer da palavra de Deus para o seu filho, sua filha, todos os dias. Lázaro, aquele amigo de Jesus, que foi chamado ali, pedindo socorro, Jesus, ele demora, entre aspas, a ir. Quando ele chega lá, já estava 4 dias já sepultado. E Jesus o ressuscita, o chamando para fora do sepulcro. Hoje Jesus quer ressuscitar a mim e a você mais uma vez, nos chamando. Vem para fora. É hora de nós sairmos da morte para a vida, das trevas para a luz. O filho da viúva, esta mulher já havia feito o mesmo caminho que ela estava fazendo ali, ela já havia feito pelo menos uma vez para sepultar o seu marido, e ela volta para casa triste, inconsolável, porque ela ainda não tinha Jesus, não tinha tido ainda um encontro com Jesus. Mas desta vez aqui não. Ela tem um encontro com o Senhor, e o que era lágrimas, tristezas, as lágrimas e tristezas se transformam em júbilo, alegria, porque Jesus ressuscitou aquele menino e o devolveu à sua mãe e ela pôde voltar para a sua casa feliz. Muitos estão precisando ter um encontro com o Senhor. Infelizmente, algumas coisas morreram na nossa vida, não encontramos a solução porque não tínhamos Jesus. Mas desde o dia em que Jesus veio ao nosso encontro, hoje nós temos a esperança de vida, de alegria, de felicidade. A ressurreição dos santos, Mateus 27, 51 a 53. Quando Jesus morre na cruz, ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai. A palavra diz que houve um terremoto, os sepulcros se abriram. E na ressurreição dele, estes santos saíram dos sepulcros, foram vistos na cidade santa. Estes santos diz respeito àqueles que morreram na fé antes da vinda do Senhor Jesus. Todos aqueles que são citados em Hebreus 11, na galeria da fé, e tantos outros que não estão na galeria da fé, mas que morreram na esperança, eles ressuscitam nesse momento e entram na cidade. É simbólico, Porque quando Jesus voltar, os que morreram na fé ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente com eles nos encontraremos com o Senhor nas nuvens e entraremos na Nova Jerusalém. Dorcas ou Tabita, falei e repito, é um trabalho importantíssimo que não pode morrer no nosso meio, que é o trabalho de senhoras.
e quando esse trabalho começou a morrer, ela morreu. Suas irmãs, amigas, mandaram chamar, né, a Pedro, que representa o ministério, ou uma oração, né, ao Senhor Jesus, o clamor pedindo socorro ao Espírito Santo, que ele venha e possa ressuscitar esse trabalho. Uma perguntinha: como está esse trabalho na sua vida? Está morrendo? Morreu? É hora de ressuscitar e voltar a fazer, né, as mesmas boas obras, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica aquelas primeiras obras, né? Eutico, um jovem que estava dividido entre as luzes do cenáculo, onde havia a palavra de Deus, a revelação. Ao assentar-se na janela, ele ficou dividido agora com as luzes lá de fora. As luzes do mundo, elas trazem um sono espiritual. E tomado deste sono, ele caiu. Aí Paulo desce. Está na hora de nós descermos do nosso pedestal, descermos e abraçarmos esses jovens, essas jovens que estão caindo para fora, né? Abraçar é trazer para o corpo, trazer de volta para a igreja, é deixá-los sentir mais uma vez, né, o calor do corpo, que é a igreja, é o corpo de Cristo. E ele subiu vivo e todos jubilaram e se alegraram, porque o Senhor, ele continua ainda operando da mesma forma no nosso meio, né? Se você conhece algum jovem, pode ser até seu filho, né? Saiu espiritualmente desfalecido, morto, temos que ir ao encontro, abraçá-los e trazê-los de volta. Que o Evangelho Sem Fronteiras consiga fazer esse trabalho. Está conseguindo, né? Consiga fazer com mais eficácia e eficiência. Virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, é uma promessa, né? De ressurreição e de arrebatamento. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui o nosso destino, a promessa, é estarmos com o Senhor. João capítulo 11, o Senhor diz que aquele que crê nele, ainda que seja morto, né, viverá. E ele nos ressuscitará e nós estaremos com ele. Esta é a promessa. Tem mansões, tem uma morada, tem um lugar para você, né? É só você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você tem uma mansão reservada no céu. E se eu ou você tivermos que passar pela morte, nós temos uma certeza. Quando Jesus voltar, nós estaremos com ele, né, na eternidade. Para onde irão os mortos? Os que morreram em Cristo têm um destino. E os que não morreram em Cristo têm um outro destino. Aqui temos duas palavras que aparecem tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sendo que Seol, aqui está em hebraico, né, da direita para a esquerda, né, Seol, e aqui Hades, no grego, né? Seol é uma palavra citada, ela aparece 65 vezes na Bíblia em hebraico, no Velho Testamento. E Seol é um lugar de destino das almas, era assim que eles entendiam, né? Era a cultura religiosa, né? O entendimento teológico deles naqueles dias era que o Seol era um local de destino das almas e corresponde no Novo Testamento ao Hades. Hades vem da mitologia grega, né? Hades era deus do submundo, né? Hades também era um local, né? Onde está aqui embaixo, né? Em algumas traduções, né, Hades é traduzido como inferno ou sepultura, mas se refere ao lugar onde os que morreram sem Cristo aguardam o juízo final. Apocalipse 20, do 11 ao 15, a palavra diz que o Hades ou o inferno, ele dará de volta todos aqueles que estão lá, para serem julgados, condenados e novamente lançados no lago de fogo. Então, Hades, ele aparece 10 vezes aqui no Novo Testamento. Aqui estão os textos, para que você possa guardar e conferir. É praticamente a mesma coisa, né? São lugares de destino das almas, sendo que ambos eles representam o lugar para onde vão as almas daqueles que morreram sem Cristo. É interessante que Davi, né, ele canta aqui no Salmo 139, verso 8, se eu subir ao céu, tu estás lá, se eu fizer no inferno a minha cama,
eis que tu ali estás também, né? Ele está falando da onipresença de Deus, né? Não adianta o homem fugir de Deus, né? Não tem como. Para onde você for, Deus vai te encontrar. Que Ele nos encontre no céu para sermos absolvidos, e não no Seol aqui ou no Hades para sermos condenados para sempre. Hades e Seol é o purgatório? Indulgências? Nem Hades, nem Seol é o purgatório. Purgatório, essa doutrina considerada herética, por não ter base bíblica, foi oficializada nos concílios de Florença, 1438 a 1445, e mais amplamente, né, ela foi ampliada, foi mais debatida no Concílio de Trento, quando terminou né, aqui quase 100 anos depois, né, 100 anos, né, em 1545 a 1563. Pela palavra de Deus fica bem clara a inexistência de purgatório, ou retorno dos mortos, ou reencarnação. Que fique claro que no Novo Testamento o Senhor, ele ressuscitou alguns que estavam mortos, vimos lá no segundo slide, eles retornaram pelo poder da palavra do Senhor, pela operação do Senhor, simplesmente para tipificar, né, aquilo que vai acontecer conosco, né? Porém, até o Senhor Jesus levar cativo o cativeiro, vamos ver alguns episódios sempre à frente, né? Uma separação existia entre os servos e os ímpios. Sempre existiu. E isso nós vamos ver na parábola aqui do rico e de Lázaro, né? O que significa purgatório? Do latim, lugar de purificação ou local de limpeza. Não existe este lugar. Lugar de purificação e de limpeza é da nossa consciência. É quando nós entendemos vivos, porque o morto não tem lembrança, e nem se tem lembrança muitas vezes mais dele. É quando nós vivos somos tocados pelo Espírito Santo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e confiamos que no poder do sangue de Jesus, pelo precioso sangue de Cristo, nós somos purificados. A purificação somente, né, da consciência dos pecados e etc., seja lá do que for, só é possível pelo precioso sangue de Cristo. Aqui nós vemos o Papa Leão X e o Frei Tetzel, Johann Tetzel, que era o emissário do Papa que vendia as indulgências. Indulgência era um documento onde era concedido o perdão dos pecados cometidos, dos pecados futuros que ainda seriam cometidos, e você podia até pagar pelos pecados de algum parente antepassado seu que tenha morrido. Então, o entendimento deles, o purgatório é um local onde as pessoas iam e ficavam lá esperando a purificação para depois sair de lá para o céu. Não existe isso. Nós vamos ver aqui que não existe isso. Mas nós não fomos resgatados, né, pela indulgência, pagando alguma coisa. Não fomos resgatados por ouro ou prata. Tem que corrigir aqui. Por ouro ou prata. Mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro, né, imaculado. A parábola de Rico e Lázaro ela vai nos dar uma base sobre isso, né, que não existe purgatório. O Senhor vai citar 2 lugares, mas nenhum deles é purgatório. Porque dentro aqui da teologia, né, do purgatório, quem vai para lá fica um período lá, você acende velas ou você paga um preço, comprava uma indulgência e a pessoa saía de lá para o céu, né? E nós vamos ver que isso não existe, não é possível. Ora, aqui está o texto, né? Lucas 16, 19 a 21, depois vamos ver a continuidade do texto nos slides seguintes. Ora, havia um homem rico e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Lázaro é a variação, né, da palavra Eleazar. Eleazar hebraico, Lázaro grego, que significa aquele a quem Deus ajudou. E jazia cheio de chagas à porta do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, veja bem,
Ele não foi levado para o purgatório. Morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que diferença. Ele morreu, imediatamente ele foi levado para o seio de Abraão. O rico morreu, foi sepultado. E quando abriu os olhos, ele estava no Hades. E ao erguer os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando e clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Não adianta fazer reza, acender vela, comprar indulgência. Não adianta. Lá depois não vai adiantar você pedir, né, misericórdia ou dizer que aceita Cristo, porque enquanto estamos vivos e conscientes é que precisamos fazer isso. E ele tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quando ele fala aqui de molhar na água, né, quando nós vamos ver lá, né, em Apocalipse, a palavra fala ali do paraíso, né, dos rios, ali havia a presença, né, desta água, né? Então já aponta lá para cima. E diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Você pode escolher a riqueza, não tem problema nenhum. Você ser rico ou ter bens. Mas a palavra diz que é mais fácil entrar, né, fazer passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. Por que isso? Porque o rico confia nas suas riquezas. E pelas suas riquezas você nunca vai poder comprar a salvação, pois não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver por ouro ou prata. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então, entre o Hades e o seio de Abraão, existe um abismo. Quem está de um lado não passa para o outro. E os mortos poderiam sair dali, do Hades, ressuscitar para tentar novamente a salvação? Vamos ver, continua. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. O rico queria, né, que Abraão ressuscitasse a Lázaro, para que ele voltasse à vida e fosse lá evangelizar, né, os irmãos, né, do rico, para dar testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ou seja, o morto não volta, ele não sai, não há reencarnação, ele não vai sair do Hades ou do Seol para vir pregar, né, a palavra. Isso não existe, não existe. Porém, Abraão lhe disse, né, se não ouvem a Moisés e os profetas, Moisés aqui está relacionado aos 5 primeiros livros da palavra, né, e os profetas, os demais livros do Velho Testamento. Se não ouvem, nem tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Mas nós acreditamos num que morreu e ressuscitou, e que ele vai voltar para buscar, né, a sua igreja. Então, o Hades ou o Seol não é o purgatório. Quem crê no purgatório, infelizmente, não vai poder sair de lá, senão no último dia lá, para o juízo. Mas aqueles que estão no seio de Abraão, estes são aqueles que o Senhor já tem levado, né, para morar com ele na eternidade. Aqui um pequeno esquema para a gente fechar, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então aqui está Lázaro, ele morre e vai para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. E no Hades olhou e ergueu, estando em tormentos. Então ele morre, ele é sepultado. Há um abismo,
Não tem como um passar de um lado para o outro. Seol, Hades, purgatório, indulgências. Aqui apareceu Lutero, já tinha aparecido outra vez, né? Lutero foi um dos que combateu, né, contra a indulgência. As 95 teses de Lutero, quase todas elas são aqui, ó, um combate, né, contra esse sistema papal e contra as indulgências, hein? Porque nele se descobre a justiça, nele, em Jesus. Se descobre a justiça de Deus e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Enquanto estamos aqui, vivemos pela fé e vamos escapar, né, da fé em Cristo, e vamos escapar do Seol ou do Hades. Pois é pela graça, não é pagando indulgências, é pela graça que somos salvos, por meio da fé, de fé em fé. E por isso, isso não vem de vós, é dom de Deus. É a fé que vem de Deus para nós, né? Ela vem da obra redentora para salvar aqueles que o Senhor tem trazido ao conhecimento de Jesus Cristo, seu Filho, né? Na realidade, a todos tem sido pregado. Não vem das obras, não adianta você pagar, não adianta pagar penitência, infelizmente acender vela, fazer rezas, orações, não adianta. Para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Amém? Vamos encerrar aqui. Na próxima agora nós vamos falar um pouco mais sobre a ressurreição e levou o cativo o cativeiro. A todos a paz do Senhor Jesus.